Bem-vindas e bem-vindos a esta análise aprofundada. Hoje vamos explorar uma conversa que nos chegou, bastante fascinante, um diálogo entre o Edson Zogby e uma inteligência artificial. E o tema central são duas figuras políticas que estão muito em destaque, a Giorgia Meloni, em Itália, claro, e o Javier Milei, na Argentina. Exato. E, olha, a perspectiva que este material nos traz é bastante provocadora, diria. Coloca a Meloni e o Milei como, talvez, os líderes mais competentes do Ocidente, neste momento. É uma afirmação forte, sim. Sim, é uma afirmação ousada, sobretudo quando se compara com a visão que o texto apresenta de um Oriente mais disciplinado e, pronto, em clara ascensão. Sem dúvida. E a questão fundamental que salta logo desta conversa é: será que a ascensão de líderes com este perfil, digamos, é uma resposta suficiente àquilo que é visto como um declínio ocidental? Ou será que, como o próprio texto sugere, o Ocidente vai tender a cair na sua truculência habitual, fomentando conflitos em vez de se adaptar a uma nova realidade global? Vamos investigar isto um pouco. Uhum. A análise parte mesmo dessa premissa, que o Ocidente está numa encruzilhada histórica face a este declínio relativo. As opções são: ou se adapta ou entra em confronto. E a ascensão do Oriente, com a China obviamente em destaque, é atribuída aqui a fatores como disciplina, planeamento estratégico a muito longo prazo e uma intervenção estatal na economia muito direcionada. Um modelo, pronto, que contrasta com um Ocidente que parece andar a oscilar entre um liberalismo assim meio desenfreado e, por outro lado, uma burocracia que paralisa. E essa truculência habitual, como é que a conversa descreve isso no contexto de hoje? Não estamos a falar só de força militar, imagino. Não, não. Vai para além disso. A conversa aponta para o uso recorrente de sanções económicas, embargos, a manipulação das cadeias de abastecimento. Contra potências vistas como rivais, claro. Seriam estas as manifestações modernas dessa tal truculência, indicando na perspectiva desta análise que o Ocidente ainda não aceitou bem a perda da sua hegemonia total. A questão que se levanta é se esta abordagem não será, no fundo, contraproducente, não é? Porque outras potências, China, Rússia e Índia, estão a tornar-se mais autossuficientes, a criar redes alternativas. E é que o Zogby usa para descrever a reação ocidental mais comum, o cérebro réptil, aquela resposta primária de atacar ou fugir. Sugere-se que, talvez tirando a Europa, o Ocidente, por ser jovem, reage muito por impulso, sem usar uma inteligência profunda, como ele diz. Precisamente. A análise pega nessa ideia e desenvolve-a. Argumenta que falta ao Ocidente um uso mais consistente do neocórtex, quer dizer, planeamento estratégico a sério, adaptação inteligente, inovação com pés na terra. A Europa, curiosamente, embora seja descrita no texto como decadente, ainda manteria ali um resquício de pensamento estruturado. Já as Américas, tanto a do Norte como a Latina, tenderiam mais a oscilar entre essa impulsividade, vá lá, reptiliana e uma certa estagnação, um certo impasse. Possíveis contrapontos. A ideia é que eles pensam mais como mamíferos, não é? Usando áreas cerebrais, metaforicamente, claro, mais evoluídas. Representariam então uma abordagem diferente a este dilema do Ocidente. Essa é a tese central que nos apresentam, sim. A Meloni e o Milei surgem nesta análise como tentativas de resposta baseadas nesse pensamento mais mamífero. Ou seja, não se limitam a reagir ao momento. Procuram entender a complexidade do cenário e desenhar soluções mais estruturais. O desafio, no entanto, é descrito como colossal. Teriam de vencer resistências culturais, políticas, internas enormes. Porque, segundo esta visão, o Ocidente de hoje estaria mergulhado numa cultura muito imediatista, emocional e frequentemente infantilizada. É uma visão bastante dura sobre o estado atual do Ocidente, de facto. É. E a conclusão que fica implícita na conversa é que, sem um salto cognitivo assim mais geral, a reação ocidental vai provavelmente seguir o padrão histórico. Tentativas de manter o controle pela força, pela coerção, até que as novas realidades se imponham de forma, pronto, inescapável.
Mas a análise também não ignora o contexto político mais imediato destas figuras. Menciona lideranças parasitas com bases retrógradas reacionistas que andam ali à volta da Meloni e do Milei. E dá nomes: Trump, Bolsonaro, Le Pen, Orban. Que distinção crucial é que a conversa faz entre este grupo e a Meloni ou o Milei? Olha, a linha que o texto traça é bastante nítida. Líderes como Trump, Bolsonaro, Le Pen, Orbán são caracterizados como tendo um pendor fundamentalmente reacionário. O que é que isto quer dizer? Na análise, que não apresentam um projeto de futuro coeso, estruturado. A ação política deles seria, acima de tudo, uma resistência muito emocional contra aquilo que percebem como o status quo, progressista, é o termo que a fonte usa para descrever certas tendências culturais e políticas dominantes. E essa resistência seria alimentada por ressentimento, por nostalgia de um passado idealizado, resultando numa abordagem mais de confronto, assim, binário. E como é que a Meloni e o Milei se distinguem dessa caracterização, então, segundo o material que estamos a ver? Em contraste, embora também contestem o que a análise descreve como a hegemonia cultural e económica da esquerda, a Meloni e o Milei demonstrariam um pensamento mais estratégico e uma procura por uma renovação genuína. A Meloni é retratada como pragmática, com capacidade para navegar as complexidades da política europeia sem cair no isolamento total. O Milei, por outro lado, traz uma visão económica que o texto qualifica de uma forma específica e interessante. Sim, essa parte chamou-me a atenção. Primeiro falam em disruptiva, mas depois há uma correção para ruptiva. Visão económica ruptiva e depois energia ruptiva para descrever o Milei. O que é que esta nuance implica na leitura que a conversa faz? Essa correção é chave, sim, para entender a perspectiva da análise sobre o Milei. Ruptiva sugere algo mais fundo do que mera disrupção ou perturbação. Implica uma intenção de romper mesmo, radicalmente, com as estruturas que a análise considera muito enraizadas na América Latina, o estatismo e o corporativismo. O Milei estaria a tentar implementar um modelo ultraliberal que, segundo o texto, é inédito na sua pureza naquela região. Não se trata de restaurar um passado liberal, mas sim de criar algo novo, através de uma quebra fundamental com o presente e o passado recente. E isso distingue-o de figuras como Trump ou Bolsonaro, mesmo que eles também usem uma retórica de livre mercado. A argumentação que nos é apresentada é que sim, que apesar dessa retórica, líderes como Trump e Bolsonaro, na prática, mantiveram elementos protecionistas importantes, políticas de subsídios estatais. O Milei, com esta abordagem, descrita como ruptiva, estaria a mirar uma liberalização muito mais radical, mais integrada. A sua energia ruptiva destina-se a quebrar essas estruturas que são vistas como resistentes à mudança. Mas essa mesma energia, essa abordagem tão radical, não traz riscos enormes? A conversa fala disso. Sim, aborda claramente. O grande desafio que é apontado é conseguir transformar essa intenção de ruptura em algo funcional, sustentado. Existe o risco real de a abordagem ser neutralizada ou engolida pelas estruturas burocráticas e pelos interesses instalados que resistem, não é? Ou pior ainda, que a própria dinâmica de ruptura gere instabilidade, caos. O aviso na conversa é que uma energia ruptiva, se não for bem acompanhada de planeamento estratégico e capacidade de execução, pode paradoxalmente levar a retrocessos, ou até preparar o terreno para uma reação estatista ainda mais forte no futuro. No entanto, apesar desses riscos, a análise parece reconhecer em ambos, Meloni e Milei, uma capacidade de planeamento estratégico. Na Meloni, através do seu pragmatismo, da sua habilidade de navegação política. No Milei, através do seu modelo económico, descrito como ousado e estruturado. Mas aponta um perigo comum, talvez mais acentuado no Milei: o ego. É verdade. O ego é identificado como um fator crítico, especialmente no caso do Milei. A sua postura descrita como combativa e o seu estilo por vezes impulsivo, embora possam ser úteis para romper a inércia, e a análise reconhece isso, tornam-se um risco se não forem geridos com inteligência. Podem levar ao desperdício de capital político, à alienação de aliados que são indispensáveis para concretizar uma visão tão radicalmente ruptura. E em relação à Meloni,
O ego é visto como um problema menor ou diferente? A Meloni é apresentada como mais controlada, mais consciente da necessidade de equilibrar a agenda de mudança com a governação do dia-a-dia. Para ela, o desafio estratégico, na ótica desta análise, seria outro, o de não ser drenada pelos parasitas políticos que a rodeiam. Quer dizer, o risco de ser desviada do seu rumo, que o texto considera inovador e pragmático, por figuras mais reacionárias ou simplesmente oportunistas dentro do seu próprio campo político. Mudando agora o foco especificamente para a Meloni e a Europa. A conversa expressa uma nota de urgência bastante forte. Vou citar. Meloni tem que subir na UE urgente. De onde vem esta pressa toda na perspectiva da análise? Pois a leitura feita nesta conversa é que o pragmatismo da Meloni e a sua capacidade aparente de equilibrar os interesses nacionais italianos com as dinâmicas supranacionais da UE a posicionam como uma alternativa viável ao atual modelo de funcionamento da União Europeia. Modelo esse que é descrito como excessivamente burocrático e engessado. Portanto, a urgência vem da crença de que ela poderia ser um agente de mudança positiva dentro da própria estrutura da UE. Precisamente, a urgência reflete a percepção que está presente na análise de que a sua influência poderia ser um catalisador para quebrar a inércia de Bruxelas. Poderia ajudar a reconfigurar o bloco europeu para se tornar mais ágil, mais funcional, no momento em que a Europa é vista nesta conversa como estando num limbo estratégico, enfraquecida economicamente e demasiado dependente de fatores externos. No entanto, a análise também contém um aviso importante. A própria estrutura da UE historicamente tende a sabotar lideranças fortes que não se alinham perfeitamente com a ortodoxia de Bruxelas, digamos. O risco é que ela seja neutralizada antes de conseguir implementar mudanças significativas. A crítica à UE nesta conversa é mesmo contundente. Chega ao ponto de culpar a Merkel e os seus sucessores por terem, e volto a citar, destruído o conceito de UE. É uma afirmação de peso. Como é que se justifica esta visão tão negativa? A argumentação que é desenvolvida é que Merkel e os que lhe seguiram teriam consolidado uma UE excessivamente burocrática. Um bloco refém de políticas tecnocráticas que, na visão expressa na conversa, dão primazia aos interesses de certas elites políticas e financeiras, em detrimento da soberania e do dinamismo económico dos Estados-membros. O modelo atual teria desequilibrado a balança entre integração e autonomia nacional, transformando a UE numa estrutura que é percebida como centralizadora e ineficiente. E quais seriam as consequências desta trajetória na ótica da análise? A preocupação que é manifestada é que, sem uma liderança com visão estratégica, papel que a Meloni potencialmente poderia desempenhar, a UE arrisca-se a aprofundar o seu declínio. Ficaria presa num modelo disfuncional que, segundo esta perspectiva, enfraquece as nações que a compõem e a torna progressivamente menos relevante no palco mundial. A Europa, nesta visão, precisaria urgentemente de recuperar flexibilidade e força para não se tornar uma peça secundária no tabuleiro global dominado por outras potências. Muito interessante. Recapitulando então o que exploramos. Analisámos uma conversa que posiciona a Meloni e o Milei como potenciais pensadores estratégicos, os tais mamíferos, numa tentativa de resposta ao alegado declínio ocidental. Isto em contraste com tendências vistas como mais reativas, o tal cérebro réptil, e com líderes classificados como puramente reacionários. Exato. Vimos as suas abordagens distintas, tal como apresentadas na análise. O pragmatismo calculado da Meloni versus a energia ruptiva do Milei. E dissecamos os desafios significativos que ambos enfrentam, não é? Desde os riscos inerentes às suas personalidades, como o ego, a influência do seu ambiente político, até à resistência das próprias estruturas estabelecidas, como a União Europeia, que a análise descreve como sendo ela própria disfuncional. De facto, o material que analisamos aponta para uma tensão fundamental. Por um lado, a possibilidade de emergir um novo estilo de liderança ocidental, talvez mais estratégico, capaz de enfrentar o declínio e a estagnação burocrática. Por outro lado, as enormes dificuldades em concretizar essa mudança na prática. Sem dúvida.
O sucesso de figuras como o Meloni ou o Milei, nesta perspectiva, parece depender, criticamente, da sua habilidade para navegar resistências internas fortíssimas, superar armadilhas pessoais e lidar com estruturas como a da UE, que a própria análise caracteriza como tendendo a neutralizar ou sabotar mudanças que fujam à norma. É uma tarefa hercúlea, diria. E a conversa termina com uma afirmação particularmente direta e provocadora. O Zogby comenta que toda esta análise crítica da UE, da sua alegada burocracia e declínio, justifica completamente o Brexit. Sim, é uma conclusão que ele retira explicitamente da discussão sobre o estado atual e as perspectivas da União Europeia. É bastante direto, sim. Fica então essa reflexão final para quem nos acompanha. Perante esta visão de uma União Europeia descrita como burocrática, disfuncional e potencialmente em declínio. Que nova luz aqui isso lança sobre acontecimentos como a saída do Reino Unido? Será que oferece uma perspectiva diferente ou complementar? Fica o pensamento para levar desta nossa análise. Obrigada por estar connosco.